Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da Comunidade Espírita Caminheiros do Amor, a nossa querida SECA. A nossa sede fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, no número 1370, no bairro do Campo Grande, Zona Sul, né? Nós estamos já com as nossas atividades presenciais. Temos as palestras do Evangelho e do Livro dos Espíritos, nós temos grupos de estudos, né, as nossas atividades sociais, também a evangelização infantil, o encontro de jovens e outras atividades lá que exercemos na nossa sede. Então, sintam-se todos convidados, sejam muito bem-vindos, né, à nossa casa. E hoje nós vamos falar um pouquinho daquilo que entendemos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? É o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E nós vamos falar hoje, iniciando o capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas. Hoje falaremos do item de 1 a 3, o poder da fé. Mas antes de iniciarmos, nós vamos então rogar a Deus, da sua infinita bondade e justiça, que ilumine a todos nós, aos nossos lares, que nós possamos trazer muita luz, muita paz e muita harmonia para as nossas casas. Lembrando mais uma vez que podemos fazer uso do Evangelho no lar. É um momento de comunhão entre todos, né, que se encontram no nosso lar, sejam os nossos entes queridos, familiares, como convidados, né, os nossos amigos. É um momento para refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus, fazermos ali a nossa prece, a nossa reflexão e também trazer ali bons fluidos, né, para as águas e cada um ali podendo tirar aquilo que necessita. Então, que Deus ilumine a todos, que ampare os nossos irmãos que estão nessas áreas de conflitos, né, que essas nações possam compreender o valor da vida e deixarem, né, de guerrearem-se pelos bens materiais, mas que eles possam compreender o valor do ser humano, né? Cada um de nós aqui, espíritos encarnados, estamos para trilhar um caminho, né, de evolução. E a cada oportunidade dessa não pode ser desperdiçada, né, deixando levar pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Então, que Deus abençoe ao lar de todos e a todos vocês e por todos os caminhos por onde vocês trilharam. Ok? Bom, então hoje, nesses temas, do item de 1 a 3 do capítulo 19, nós vamos falar sobre o poder da fé e vamos então à leitura de um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 17 do Evangelho de Mateus, né, dos versículos de 14 a 21. Então fala um pouquinho, né, sobre aquela passagem em que Jesus, estando lá com os seus apóstolos, né, chega até ele um senhor que tem dificuldade lá com o seu filho, né, que nas leituras aqui eles chamam de o endemoniado epilético, né? Então começam assim: depois de se dirigirem à turba, né, aproximou-se dele um homem e ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque é lunático, né, e padece horrivelmente, pois muitas vezes cai no fogo e outras vezes na água. Levei-o aos teus discípulos, mas não foram capazes de curá-lo. Né? Em resposta, Jesus disse: Ó geração incrédula e pervertida, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui ele. Né? E Jesus o repreendeu e o demônio saiu dele. E o menino foi curado a partir daquela hora. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e disseram: Por que não fomos capazes de expulsá-lo? Né? Disse-lhes: Por causa da vossa pouca fé. Né? Eu vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, né, muda-te daqui para lá, e ele se mudará, e nada vos será impossível. Né? Então, aqui Jesus chama a nossa atenção para o nosso poder de realizar as coisas.
né? Pegando também um outro trecho, né, do Evangelho de Mateus, né, que Jesus fala quando Jesus está caminhando sobre as águas, né? Então é importante ali, ele, né, chega perto da embarcação da onde estavam os discípulos, né, os apóstolos, e aí eles começam a ficar em alvoroço, né? Porque alguém vindo até eles no mar da Galileia ali, então no meio, onde uma pessoa andando não poderia chegar, né? Então eles veem Jesus e aí Jesus então fala, sou eu, né? E naquele momento Pedro começa então a falar assim, Senhor, se é o Senhor, então ordena que eu vá até o Senhor. E aí ele então chama Pedro. E Pedro então começando a caminhar sobre as águas e sente um vento forte. E aí então Pedro começa a ficar com medo, né? E ter ali a sua crença abalada. Então ele começa a afundar. E aí Pedro, depois Jesus socorre ele, né? Retornam para o barco e Pedro então pergunta por que ele começou a afundar. E Jesus fala para ele também que foi por causa da pouca fé, né, que ele tinha. Bom, então hoje, né, para a gente refletir sobre o que nós vamos tratar hoje, esse trecho, Jesus ele traz, né, para nós uma reflexão sobre a nossa capacidade de enfrentar, né, as dificuldades. Então, se nós formos buscar o significado de fé, né, nos dicionários, então nós vamos encontrar lá que é uma crença interior, né, ou seja, algo que eu desenvolvo em mim e que aquilo ele se torna verdade para mim, né? Então eu vou observando a minha condição é, de lidar com todas as situações e diante das adversidades eu acredito que eu vou conseguir, né, superar e fazer, né, determinadas coisas para que eu possa ali continuar a minha caminhada. Então é importante a gente refletir sobre esse ensinamento de Jesus, porque nós, como seres espirituais, nós temos toda essa caminhada para fazer até a nossa condição de perfeição. E Deus, quando nos cria na simplicidade, né, e sem a falta de conhecimento, e com essa capacidade de ir buscar, e Deus, ele acredita em nós, né? O próprio Pai, o Criador, ele, quando coloca para nós a oportunidade de existir, ele não nos coloca para poder perder, né? Para poder simplesmente ficar num canto parado achando que somos incapazes de fazer as coisas. Não, muito pelo contrário. Deus nos coloca na condição para evoluir e nos coloca determinados desafios, nos dá missões para nós cumprirmos, consciente de que nós somos capazes. Então nós precisamos acreditar em nós e na nossa capacidade. Ao longo da história da humanidade, a gente vai percebendo, né, que muitos tentaram fazer com que nós tivéssemos realmente esse pensamento derrotista, né? Um pensamento em que a gente se sentisse incapaz de promover, né, mudanças, de promover coisas. Mas, num trecho do Reformador, Emmanuel faz uma reflexão muito importante para nós, que ele começa então a narrar tudo o que a humanidade, ao longo da sua existência, foi capaz de produzir com a permissão de Deus, né? Então, olha só quantas coisas foram feitas. A gente ficava restrito a um pedaço de terra, né? A um continente só. Mas só que a gente ansiava por avançar, por expandir, por sair daquele espaço, né? E a gente foi começando a se lançar, né? A partir daí, a gente foi criando meio de se locomover, né? Primeiro a gente foi construindo algo para condução terrestre, né? Depois nós fomos para a condição marítima, né? Produzindo ali os barcos, depois nós produzimos
aviões, né, para poder fazer com que os trajetos se tornassem mais rápidos. Então, olha só quanto nós fizemos na nossa comunicação, né? Primeiro fazíamos ali tudo na base da escrita, né, para transmitirmos de um lugar para o outro aquilo que era o nosso pensamento, nosso desejo, um recado. Depois nós criamos meios de falarmos uns com outros à distância, né? Então, por meio ali dos aparelhos telefônicos, fomos conseguindo fazer com que a comunicação se estendesse por quilômetros e quilômetros, né? E depois nós começamos a fazer as coisas eletrônicas, né? Começamos a mandar nas cartas de forma eletrônica. Vemos aí as questões de e-mails, né, que a gente começou a fazer isso. Hoje a gente faz ligações já com vídeo, né, as videochamadas. Nós reunimos pessoas, né, nessa pandemia mesmo. Nossa, quantas pessoas se reinventaram, né? Quantas pessoas começaram a compreender a sua capacidade de se desenvolver. Achavam, eu mesmo conversei com várias pessoas que desenvolveram coisas que elas jamais imaginavam ser capazes de fazer, mas aí foram impulsionadas pela crença em si, né? A partir de um determinado momento, ela se viu numa situação que ela falou: não, eu vou fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que ir adiante, né? E assim foi indo. Nós começamos a nos reunir, né? Nós estávamos ali num processo de afastamento, isolamento, e de repente nós começamos a usar, né, a tecnologia para poder falar, né? Quantas pessoas começaram a fazer evangelho em família, né? Antes ficava restrito a só aquela família que fazia parte daquele espaço da casa. De repente abriu-se um leque, né? Começamos a fazer evangelhos, né? Contactando pessoas por meios eletrônicos. Então, o Emmanuel, ele vem fazendo toda essa análise da capacidade do espírito de produzir coisa, de fazer coisa, de fazer a diferença, né? Então ele vai mostrando para a gente, por meio desse texto, que nós somos capazes, né, e já mostramos isso, de transformar muita coisa, né, de transformar o mundo. Nós já fizemos isso, estamos fazendo isso, estamos transformando o mundo. Só que o que Jesus pede para nós neste momento, que essa fé que nós vamos desenvolver em nós, ela seja capaz de produzir mudanças morais, não só as materiais. Então, as materiais a gente já se mostrou capaz de fazer, né? A gente já conseguiu ver que hoje nós estamos aí conseguindo partir de um ponto para o outro, mesmo muito distante, mas de forma muito rápida, com a tecnologia, com todas as coisas que nós estamos à disposição. Então, avançamos muito, a humanidade avançou muito em termos de conhecimento tecnológico, né? Mas a condição moral, ela ficou um pouco para trás. E então Jesus, ele começa a olhar essa condição nossa, né, que já prevendo, né, toda essa coisa do futuro, que hoje muitos de nós nos sentimos incapazes de lidar com as nossas dificuldades, com os desafios que estão surgindo. Nós temos que começar a ter fé em nós, a acreditar na nossa capacidade. Então não são, né, uma meia dúzia de pessoas que de repente discordem da nossa opinião, da nossa forma de nos vestirmos, né, dos caminhos que escolhemos para seguir, que vão nos fazer ser infelizes, né? Nós temos que começar a olhar para dentro de nós, nós temos que enfrentar esses desafios, nós temos que ter ali em nós muita capacidade, desenvolver a nossa capacidade. Nós não podemos ficar dando ouvido às pessoas que chegam até nós e você não é capaz disso. Ah, você jamais vai fazer isso. Ah, você não tem capacidade, não tem conhecimento para fazer isso. Nós temos que ir atrás.
nós estamos vendo vários, né, casos de pessoas que com 60, 70, 80 anos estão voltando para as faculdades, quando diziam que não tinham mais capacidade para aprender nada, estão indo para a faculdade, se formando em advocacia, em engenharia, enfim, vários, né, segmentos da formação profissional estão aí correndo atrás, né? Estão indo, estão fazendo pós-graduação, estão se mostrando capazes de interagir de novo com o aprendizado. Pessoas que eram consideradas analfabetas, né, ou analfabetas funcionais, estão aprendendo a interpretar textos, ler textos, compreender o que está sendo trazido ali, né? Temos casos de pessoas que eram tidas como analfabetas e de repente começaram a escrever livros a partir do momento que compreenderam, né, a formatação da língua, né, e ali todas as suas condições, né, de expressão. Então nós temos que começar a entender que nós não temos, né, limitações. Então é importante também, num momento, a gente compreender que nós devemos começar a fazer isso na nossa condição moral. Nós temos que ter fé em nós e acreditar que nós somos capazes de vencer as nossas más tendências. Essas são as montanhas que Jesus falou para que nós colocássemos ela de lado, tirássemos ela dos nossos caminhos. Então, nós temos que mudar a nossa forma de ver, a nossa forma de pensar a nossa vida. Porque muitos, quando se lançam nos vícios, nas vicissitudes, eles se entregam e dizem que é muito difícil de sair. Nós sabemos que é difícil realmente. Sozinho, para algumas pessoas, é muito difícil sair. Mas nós temos que acreditar no poder do amor das pessoas que estão à nossa volta, as pessoas que nos querem bem. Nós temos que começar a observar esses auxílios que chegam até nós, encaminhados por Deus, encaminhados por Jesus. Então, da mesma forma com que nós escolhemos o caminho para ir em direção ao fundo, nós podemos escolher o caminho de volta para a superfície. Só que é necessário nós acreditarmos e nós lutarmos, nós fazermos a diferença. Nós temos que começar a observar onde está aquela força interior que nós, como espíritos, temos. Nós temos que nos ver como seres espirituais numa experiência corpórea. Já passou do momento da humanidade conseguir se ver como ser espiritual, porque senão nós vamos ficar presos a essas coisas materiais. Nós vamos ficar presos, né, a práticas que são extremamente difíceis para o espírito. Nós vamos ficar presos aos vícios, às vicissitudes. Nós temos que ter força para abandonar isso. Nós temos que lutar contra as nossas más tendências. Vamos olhar para dentro de nós e trabalhar aquilo com seriedade, né? Vamos trabalhar essas nossas condições com o desejo verdadeiro de sair delas. Então nós temos que observar essa condição, muitas vezes, que nós nos colocamos de isolamento, né, da sociedade, nos fechamos num mundo onde tudo é escuro. Vamos sair para fora, vamos criar essa vontade, né, de voltar a viver, de voltar ao convívio com as outras pessoas, amizades, né, familiares. Não vamos nos deixar arrastar pelo pessimismo. Nós sabemos que o mundo tem as suas dificuldades, nós sabemos que o mundo ainda tem corações um pouco difíceis, mas nós não podemos nos entregar a isso, ficar sendo ali
é um balde para receber todas aquelas coisas ruins que são jogadas, as notícias péssimas. Vamos tentar buscar, né, as leituras que nos elevam. Vamos tentar buscar programações televisivas que fazem com que a gente se sinta feliz, com que a gente dê risada, né, que tragam um aprendizado para nós, que possa nos fazer se sentir úteis. Vamos nos colocar ao trabalho. Nós aprendemos com São Francisco de Assis, né, que quando a gente serve, né, nós temos como retorno essa esperança, né? Não é aquela troca, eu faço porque eu quero receber. Não, o que São Francisco faz quando nos diz que é dando que se recebe, é, né, nos doando, que nós vamos então receber de volta essa energia do universo para nos dar força com relação às nossas coisas. Nos colocando ao auxílio dos nossos irmãos, muitas vezes nós descobrimos que os nossos problemas não são tão difíceis quanto nós imaginávamos. Ou muitas vezes, quando nós nos colocamos ao auxílio do próximo, nós descobrimos uma maneira de resolver os nossos problemas, porque a gente sai dele, né? A gente sai do nosso problema, a gente sai da nossa caixa. E aí, quando a gente olha de fora, fala: puxa vida, é mesmo, o caminho não era por ali, o caminho é por aqui. Então, Jesus, ele nos chama a atenção que nós deixamos de fazer as coisas porque nós não acreditamos na nossa capacidade. É isso que ele fala para os apóstolos: vocês não curaram porque vocês não foram capazes de confiar na capacidade de vocês de cura. E a própria espiritualidade nos traz, para quem teve a oportunidade de estudar um pouquinho sobre o livro dos médiuns e também sobre os livros de André Luiz, sobre mediunidade e outros autores do plano espiritual e encarnados que falam sobre a mediunidade, nós vamos entender que nós, como seres espirituais, somos capazes sim de fazer essa cura que Jesus falou para os apóstolos. Sabe por quê? Porque nós, como seres espirituais, quando adquirimos o conhecimento, né, e por meio da nossa fé, a gente consegue manipular o fluido cósmico universal, que é o fluido, né, que trabalha tudo que é matéria. E por meio dele, a gente consegue reparar células doentes nos corpos físicos. É assim que funciona o passe. Então, quando o médium se coloca para a transmissão do passe, se ele tiver fé verdadeiramente na sua potencialidade em servir ao outro com o que melhor puder em termos de fluido, ele pode ajudar o outro a se refazer, né? Por meio dos seus fluidos, o outro irmão pode receber a cura para as suas dificuldades, né? Nós não estamos aqui dizendo que aqueles que fazem os seus tratamentos por meio da medicina da terra devam abandoná-las para ir buscar as casas espíritas. Não é isso, porque a casa espírita ela vai ser um complemento, ela vai fortalecer o lado espiritual, né, o perispírito, mas o corpo físico depende, né, de todo esse tratamento da Terra, de todo esse mecanismo, essa química, essa ciência que trata da saúde do corpo físico material. Mas o complemento por meio dos fluidos perispirituais, os fluidos vitais, ele fortalece o corpo físico. Se reflete toda a energia que a gente capta com o nosso perispírito, ela é transmitida para o nosso corpo material, né? É assim que muitas vezes a gente também trabalha o outro lado, né? Que não é tão bom. Por isso é que Jesus nos fala sobre a questão também de orar e vigiar os nossos pensamentos, né? Então, quando a gente fica fazendo todo esse é, esse sentimento de fazendo trazendo para nós esse sentimento, né, de dificuldade, que nada tá bom, que eu não consigo fazer nada, isso aí vai adoecendo o meu corpo físico, porque são energias ruins que eu vou captando, né? Eu vou chamando para mim, porque é o meu pensamento que está fazendo com que esses fluidos malévolos, né, e densos venham para acumular.
no meu corpo físico. Então, do mesmo jeito que eu consigo fazer isso ficar ruim, eu consigo fazer ficar bom. Então, olha só, voltando naquele exemplo que a gente estava falando, se eu tenho essa capacidade de me voltar para o fundo do poço, eu também tenho a capacidade de voltar para fora, para a beira do poço. Eu tenho como sair. Se eu entrei, eu tenho como sair. Então Jesus nos fala sobre essa nossa força, sobre essa energia, para que a gente possa se conscientizar disso, né? Para que a gente acredite realmente no nosso potencial, né? Muitas das pessoas que vão nos assistir já devem ter tido experiências com aquelas senhorinhas, né, que na nossa infância, hoje ainda tem, mas talvez num número um pouquinho menor, até mesmo porque muitas estão perdendo a sua fé, né? Mas elas tinham uma fé muito grande na sua capacidade e também em Deus. E aí nós chegávamos, né, muitas vezes ali bem difíceis, com dores, com dificuldades, né, e elas então transmitiam para nós a sua tranquilidade, a sua energia, né, e usavam ali, né, os seus apetrechos, né, para poder dentro da sua simbologia, conduzir a sua fé, o seu pensamento, a sua energia, né? Mas que o que ela doava era exatamente o seu sentimento, o seu amor para nós, né? Então, isso é o que elas faziam acontecer. Então, quantas vezes se levava uma criança, lá chegava a criança bem triste, bem, né, debilitada, e aí a senhorinha então colocava todo o seu amor em ação, né? E ali contando com o auxílio do universo, de toda aquela energia e a permissão de Deus, ela então realizava aquela cura, né? Ela fortalecia aquele ser e ali então em pouco tempo ele se rejuvenescia, né? Ele se fortalecia e aí então saía melhor do que quando tinha chego. Então isso que a gente tem que prestar atenção. Nós somos capazes de sair e de vencer essas nossas dificuldades, porque ela está para todo mundo, né? Esses desafios não é exclusivo nosso. Todos os espíritos que estão em processo de evolução na Terra estão submetidos às mesmas leis, né? Então, as provas e expiações são para todos os que estão aqui nesse planeta. Não haverá um em que ainda seja necessário a encarnação que esteja livre de passar por esses desafios. Então é importante nos dias de hoje, principalmente com essa modernidade toda, que a gente possa voltar, né, os olhos para dentro de nós e para a nossa capacidade de superar a nossa dor. Não vamos maltratar os nossos corações com opiniões que não agregam em nada, né? Pessoas críticas que não fazem a menor diferença para nós. Vamos colocar isso tudo numa balança, né? Vamos prestar bem atenção. O que é realmente importante para mim nesse mundo todo que está ali acelerado, né? Essas coisas que chegam para nós por meio das redes sociais, né? Por meio das internets, sites, enfim, chega pelos meios televisivos, essa enxurrada de coisa, né? Tentam vender para nós essa ideia, né, de derrotado, de que tal é o fim do mundo, que tá um caos. Não tá não, gente. Não tá. Se nós olharmos à nossa volta, nós vamos ver que ainda sim tem corações um pouquinho difíceis ainda, mas a maior parte está fazendo o bem. Se nós começarmos a fazer o bem, nós vamos perceber que muito mais pessoas vão se agregar, chegarão muito mais corações querendo nos ajudar do que querendo nos derrubar. É só fazermos um exercício básico, né? Se nós quisermos ajudar alguém que esteja passando uma dificuldade momentânea aí com a falta de alimento, procuremos ao nosso redor onde trabalhamos, se não trabalhamos onde nós moramos,
em nosso seio familiar, ali entre irmãos, tios, tias, primos, sobrinhos. Vamos tentar nos reunir e falar assim: olha, eu preciso de juntar alguns alimentos para levar para uma pessoa que está em precisão. Nós vamos ver que muito mais corações vão aparecer para nos ajudar nessa tarefa do que aquelas pessoas, você vai ajudar quem você não conhece, você vai ajudar. Esses comentários são aqueles que você precisa excluir, que nós precisamos excluir, apagar, não dar ouvidos. Nós temos que nos fortalecer com aquilo que é bom. Então, vamos refletir sobre o ensinamento de Jesus, né? Nós só não fazemos as coisas, principalmente as que são voltadas para o bem, porque nós não acreditamos em nós mesmos. Muitas vezes as pessoas de fora acreditam muito mais em nós do que nós mesmos. É incrível, né? Quantas vezes as pessoas falam: nossa, você movimenta tudo, você faz isso aí, a gente fica: não, eu não faço tudo isso não, né? Faz, faz sim. Nós podemos, nós conseguimos. Só precisamos acreditar em nós. Não vamos deixar esta oportunidade escapar, de dar a volta por cima. Vamos jogar para o lado, vamos jogar para fora da nossa vida essas opiniões que não agregam em nada, que não trazem nada. Vamos nos desligar desses programas que nos colocam para baixo. Vamos assistir filmes que nos dão alegria, que nos trazem ensinamentos, nos trazem reflexões. Vamos ler livros cujas suas mensagens sejam para nos incentivar a mudança para o lado do bem, as nossas reformas, né? Mudar os nossos comportamentos. Vamos lá, vamos agarrar com toda a nossa força esta oportunidade que Deus nos deu de existir e também esta desta encarnação. Vamos lá, todos nós conseguimos. Então, que Deus abençoe a todos, que tenham muita paz, muita saúde e muita força, hein? Tenha fé. Tenha fé em você, porque você consegue. Você não está aqui para nada. Nós estamos aqui para colaborar com a obra divina. Nós estamos aqui para fazer parte desse processo de evolução e já avançamos bastante, graças a Deus. Tá bom? Então, um grande beijo no coração de todos, que fiquem com Deus e que a paz esteja em todos os cantos por onde você trilhar. Muito obrigado a todos.